Ao cair da tarde, dentro de instantes, iniciaremos a sessão solene da 20ª, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a 26ª porção semanal da Torá, Parashá Tazariah Metzorah, uma Parashá que encontra-se no livro de Vaikra, Perek 12:1 a Perek 15:33. A gente vai comentar essa porção hoje, na Brit Hadashah de Matitiyahu 23, Passuque 16 ao 24. Nós vamos tratar dessa porção e ter essa compreensão de uma porção magnífica que trata aí de uma Taharah HaMishpahah, uma purificação na qual precisamos nos purificar. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão solene ao Altíssimo. Fez os céus, a terra, a fonte das águas, e o Yahweh é o Todo-Poderoso desta casa aqui. É uma sinagoga racídica chamada Casa de Levi, a Beit Levi, a primeira congregação judaica da cidade de Macaé, em norte e noroeste fluminense. Quero convidar a Kadosh Baruch Hu, o Espírito Santo do Altíssimo, para se fazer conosco na nossa intenção, na nossa lida, no nosso aproveitamento, no nosso letramento, no nosso louvor ao Altíssimo. Kadosh Baruch Hu, Espírito Santo, é conosco nesse ao cair da tarde. Convido Yahushua, Yeshua está aqui, seja muito bem-vindo, o Tanaíta da tribo de Judá, né? Da tribo de Uda, o nosso Yeshua está presente, seja à vontade, a casa lhe pertence, é lógico. E o Todo-Poderoso, chamado Yahweh, é o nome do Divino, ele se faz presente aqui desde a eternidade. Estamos regozijantes, felizes por essa oportunidade que o Todo-Poderoso nos concede. Seja bem-vindo, irmão Valdo, que o Eterno abençoe a sua entrada, a sua estada aqui na casa e também a sua saída. O Eterno é com o irmão Valdo, né? O irmão Valdo está comemorando o seu aniversário ontem, né, irmão Valdo? Que bom! A gente está muito feliz por o irmão Valdo estar conosco e receber do Altíssimo um ano de bondade, né? Da parte do Criador. Que bom! Fico muito feliz, que o Todo-Poderoso abençoe o irmão Valdo. Eu desejo saúde espiritual, saúde física, alegria, revigoramento, né? Que o Todo-Poderoso abençoe o irmão Valdo sempre. Eu só não vou falar da questão do parabéns, né? Para o irmão Valdo. Por que, irmão Cláudio? Eu vou explicar sobre o parabéns para o irmão Valdo, para você que está aqui assistindo esse vídeo, os irmãos, as irmãs também. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a homenagem quando uma pessoa traz o parabéns. Seja bem-vinda, irmã Marli, que o Eterno abençoe a irmã nesta noite. Seja bem-vinda, sua entrada, sua estada, a sua saída. Shalom, a paz do Senhor, minha querida. Maravilha, né? E a gente vai estar assim especificando, né, a nossa homenagem, tá bom? Eterno abençoe nós, traga a vida e vida com abundância para o seu povo. Estamos muito regozijantes, né, de estarmos com o Criador, né? É muito bom mesmo, estou muito feliz por isso. O Eterno nos causa essa elevação espiritual, né? A gente está aí próximo das festas do Criador.
A gente está entrando aí na lua cheia também, bendito é o Criador, né? A gente vai até fazer a leitura aqui, Terrelim 81, versículo 3, que trata-se da lua cheia hoje, né? Uma lua linda que o Eterno nos concedeu, bendito é o Criador por essa lua maravilhosa que o Eterno nos concede, é um mirante para o povo, né? O Eterno disse que nos sinais nos céus seria aí uma forma de nos admoestar sobre os eventos que hão de acontecer. Então é lua cheia, é o Salmo 81 que nós vamos fazer a lida. Também é um eclipse, ela vai estar na cor de sangue mais tarde, né? Então tudo isso é os sinais que o Altíssimo nos concede, para nos avisarmos dos eventos que hão de acontecer aqui na Terra, né, irmão Walter? Então, o nosso Criador, ele tem a sua manifestação com o seu povo. Eu vou ler o Salmo 81, Terrelim 81. Exultai ao Criador, nossa fortaleza, jubilai perante o Todo-Poderoso de Jacó. Tomai o saltério e trazei junto o aduf, a harpa suave e também o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para o povo do Eterno, uma ordenança do Todo-Poderoso de Jacob. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá, Selá. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, eu te atestarei, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou Yahweh, o teu Criador, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e em encherei. Mas meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Bendito é o Todo-Poderoso. Essa é a palavra desta noite. Nós estamos recebendo um sinal muito sério e muito importante nos céus, que é a lua cheia, uma lua que está representando a festividade do mês que está chegando aí, e representando também um eclipse, que vai estar na cor de sangue, né? Mais tarde. Esses dois sinais representam uma mudança que haverá aqui na Terra, tá? O Eterno está trazendo isso à tona. Sabemos que o dia do perdão é 1º de outubro, já estamos próximos. Tem a festa também do Sucote, né? Das cabanas, que já estamos próximos. A festa da trombeta também. E esse sinal que ocorrerá hoje da lua cheia e também do sinal da lua vermelha, leva a crer que haverá uma nova configuração aqui na Terra, tá? O Eterno está trazendo isso, inclusive para o próprio país do Brasil, né? O Brasil está recebendo aí uma punição muito forte, porque o Brasil ele adora mais de 84 mil deuses, e por isso ele vai receber as pessoas que, no caso, louvam esses deuses, vão receber aí a ira do Criador, irmão Waldo. Então, sim.
84 mil deuses. É muita gente, né, irmão Valdo? São bastante, né, irmã Marli? Bastante pessoas. Nós aqui temos, né? A gente tem temor e procuramos orar, procuramos se admoestar, tentar consertar o nosso erro, mas a grande maioria está aí indo num abismo sem condições de volta, né? São 84 mil deuses de todo tipo, né? Novos, antigos, agora também tem pela internet, né? São bastantes, e isso tem acendido a ira do Altíssimo, né? Nós sabemos disso. Então fiquem à vontade, daqui a pouquinho a gente vai começar a atividade aqui, tá bom? Vamos aguardar a irmã Eunice, ela já deve estar chegando aí, para nós buscarmos a presença real do Altíssimo através da nossa inclinação. A gente ouve, a gente louva, e a gente precisa sim estar perto do Criador, porque nós somos almas que o Eterno escolheu. Não foi nós que escolhemos o Eterno, né? Foi o Todo-Poderoso que nos escolheu. E essa noite a gente vai falar de Mateus 23, tá bom? Vamos falar de Mateus 23 e vamos falar de Salmos 120. Essas duas palavras que o Eterno nos administrou na Torá e na Taná, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho a irmã chegar, para ela não pegar pela metade, né? Já dando início. Vamos aguardar um pouco a presença da irmã Leda, né? E de mais pessoas que hão de chegar também. Quero já agradecer a presença do Espírito Santo do Eterno e também da irmã Marli, que sempre está aqui louvando ao Criador, nos dirigindo a palavra Kadosh do Eterno. O irmão Valdo, que está comemorando mais um aniversário, né, na presença do Altíssimo. Que o Eterno abençoe cada vez mais, irmão Valdo, dedicado, correto, gosta sempre de estar andando na presença do Altíssimo noite, dia e dia e noite, e é um exemplo aqui na casa, né? O ancião Valdo. Eu também já sou ancião, segundo as Escrituras. Eu já sou um ancião do Altíssimo. Toda pessoa que tem 50 anos a mais, ela já é um ancião perante ao Altíssimo. E eu estou muito feliz por isso. Enquanto isso, a gente vai fazer a leitura. Essa foi boa. Que bom. Que bom mesmo. 120 anos é bastante lua, né? Página 16. Estamos muito felizes por essa oportunidade. Oi? Shalom, uma boa noite, irmãs, irmãos. Um abraço. Estava em qual parte da BR-101? Está vindo para Macaé? Ah. Entendi. Realmente é uma perda irreparável, né? Quando ocorre o acidente, nós não esperávamos, porque às vezes a maioria dos acidentes nem é a pessoa que causa, mas alguém que vem de lá para cá, né? Alguém que vem sempre, né, ao encontro da pessoa.
e isso pode, assim, causar o acidente, né? Que o Todo-Poderoso conforte as irmãs, irmãos e a família dessa moça, o marido possa revigorar e viver, né? É uma luta agora lá no HPM, né? E que o Eterno cause essa vida, que ele volte à vida aqui, né? E que essa moça possa estar na presença do Pai, né? E a família seja confortada de alguma forma, né? Porque na Torá aqui diz que não há palavras quando alguém falece, né? A gente deve permanecer até em silêncio, né, irmão? Porque não tem como você dirigir nada à família. É muito, muito forte, né? Sim. Que coisa. É a pessoa. Verdade. Uhum. Muito bem. Eu vou começar a fazer a leitura da Torá oral, tá? Essa Torá oral Moisés recebeu no Monte Sinai, tá? E passou para as 70 nações que haviam ali no pé do monte, irmão Valdo, irmã Marli. Então, esse ritual ele está da lei 95 até a lei 113, tá bom? É o tema dessa noite, tá? Ritual de pureza. Nós precisamos se purificar a cada momento, porque nós lidamos com todo tipo de ser, de coisas. A gente toca em coisas impuras na rua, né, irmão Valdo? E a gente tem essa lida, é natural que o povo hoje torna-se impuro, não só pelo fato do toque físico, mas principalmente o toque espiritual também. Pois quando nós se relacionamos com algum tipo de energia, a gente recebe um pouco daquela energia. Por exemplo, uma pessoa impura, né, ou imunda, aquela energia, se nós se relacionarmos com aquela pessoa, essa energia é compartilhada conosco. Incrível, né? Nós não vemos, ainda que nós não toquemos, não abracemos, não beijamos essa pessoa, mas só pela forma de você estar próxima dessa pessoa e ter a formalização dos mundos, que é a conversa, essa impureza pode sim nos afetarmos, tá bom? A mancha energética dessa pessoa vem sobre nós, e por isso nós precisamos a todo momento, 2 vezes ao dia, nos purificarmos. O Yahweh, o Todo-Poderoso, ele deu essa ordenança a todas as filhas e filhos de Israel, né? A todas as nações, que a gente deve fazer a purificação, tá bom? Nós vamos ler aqui cada lei dessa, para nós entendermos a mecânica dessa noite, tá bom? Amanhã que nós vamos estar falando da porção por si só. Hoje a gente vai tratar da Torá oral, vamos falar de Matitiah, Mateus 23, do 16 ao 24, e Salmos, Terrelim 120. Amanhã faremos 2 Reis 7:3 ao 20 e Levítico 12:1 ao Levítico 15:33, tá? Amanhã a gente vai tratar a Torá escrita, que é a Parashat Azaria, tá? Metsorá, significa conceber, significa leproso, tá bom? A gente vai entender isso amanhã. Hoje a gente vai tratar da Torá oral, tá? E o mecanismo dela. Agora a parte fundamental, que é a parte de elevação, de estudo, será para amanhã, tá bom? Muito bem, que diz aqui no 95, a revogação de promessas, números 32 a 16, revogar. Hoje a gente vai falar de Mateus 23, versículo 16 ao 24, e Salmo 120, tá bom? Só isso.
amanhã que a gente vai falar de Levíticos, tá bom? E agora a gente vai entrar na Torá oral, que se trata aí da revogação de promessas. O que causa a forma da pessoa conceber, né, de dar à luz, de formalizar algo, e por que a pessoa torna-se também uma pessoa leprosa? Pela questão da promessa, né? Então, muitas pessoas não têm, a gente falou isso há um mês atrás aqui, do Blis Neder. Qualquer tratado que a gente faz, nós temos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, de causar o Blis Neder, ou seja, tratar que vai fazer, mas dizer, se o Eterno permitir. Se por um acaso o Eterno aceitar, assim faremos. Então, o Bris Neder é uma formalização de revogação de promessas. Porque quando eu trato algo e não cumpro, eu estou devendo ao Altíssimo. Tá bom? E isso causa na pessoa o que, irmão Valdo? A lepra. A lepra é causável quando você trata algo e não cumpre. Esse é um dos fatores que a lepra é brotável, tá? E existem, que a gente vai falar isso amanhã, vários tipos de lepras, tá? Não existe só a lepra da pele, tá? Existe a lepra na testa, que é a consciência frontal, existe a lepra da barba, existe a lepra na casa, né? Quantas casas a gente vê que estão leprosas, né? O embolso, a tinta, piso, portão, né? A telha, aquela casa vibra lepra, ela está inacabada, ela não vibra luz, tudo que entra ali ou está ali está ressecado, não é assim? É uma lepra espiritual que a casa contém. Que a gente vai falar isso numa formalização amanhã. Hoje a gente vai somente fomentar o conceito da tumá, tá? Da pureza, para que nós não caímos nesse fracasso que o Eterno nos livre disso, né? Casa suja, né, irmão Val? Casa inacabada, casa vibrando energia de brigas, de mal, uma série de mecanismos terríveis. E você não entende por quê, né? Aí a pessoa que é ignorante bota a culpa em alguém, né? Olha, eu acho que foi o meu vizinho que botou olho grande. Ou então foi uma macumbeira. Ou então foi Bolsonaro, né? Ou então foi alguém lá atrás, lá. Então sempre alguém vai colocar a culpa por aquela nódoa, por aquele ressecamento na casa. Mas é bom nós enfatizarmos que a lepra da casa, ela é desenvolvida quando alguém ali está concebendo uma linguagem errônea diante das Escrituras. Então causa, irmã Marli, lepra na parede, no fio, no armário de cozinha, na pele, na barba. São acho que 17 lepras diferentes. A gente está tratando aqui da revogação de promessas, está em Números 32 a 16, e a gente vê isso. Eu tenho próximas pessoas assim também, que estão leprosas. Então, não podemos tratar e não cumprir. Isso causa lepra. Você viver a Bíblia, mas não praticar, então causa-se uma lepra também. Porque o Eterno, para ele tudo é possível. Então, quem é do Altíssimo deve praticar a sua fé. Então, não adianta eu dizer que eu sou cristão, mas eu não pratico o cristianismo, eu não pratico a doutrina, né? Então, isso pode causar uma lepra, ou na minha consciência, ou na minha barba, que a barba representa a força do intelecto do homem com o Altíssimo, a honra dele, ele vai ficar desonrado, né? Sem palavra, sem beira nem eira, é uma lepra da barba. Ele vai ter uma lepra na mente, vai ficar com arteriosclerose ou algum tipo de situação terrível, né?
como a gente vê na sociedade hoje, muita gente doente, né? Mal de Parkinson, uma série de situações, você não consegue compreender por que está acontecendo aquilo. Então, essa noite o Eterno vai nos causar a tomar. Tomar é a questão da purificação, tá? Sobre tudo que nós fazemos. Tornar-se impuro com a carcaça de animais. Levítico 11:8. Quando a gente tem uma relatividade com esses animais impuros, a gente se torna impuro também, né? Então não devemos se alimentar de animais despedaçados. Você não sabe a origem desse animal. Então o animal sempre tem que ser caché, um animal orgânico, puro. Você vê ali, né, tendo o sacrifício do animal, purificando ele com limão, com as coisas certinho, vinagre, para você se alimentar daquele animal. Agora, se você se alimentar de uma caça ou de alguma coisa despedaçada, sem você saber a origem, você vai se tornar também na mesma energia da alma daquele animal impuro. Incrível, né? É incrível, mas isso ocorre, tá bom? Então nós não devemos se alimentar de animais que estão despedaçados, que você não sabe a origem, você não viu morrendo, você não sabe como mataram, como foi feito esse sacrifício do animal, tá? Então a alma de tudo que a gente toca, ou alimenta, ou come, ou bebe, tudo isso é parcelado também na nossa alma animal, tá? A gente passa a estar na mesma vibração daquele animal morto, tá? Por isso Levítico 11:8. Lei número 97, que diz: tornar-se impuro, ou melhor, 90, é isso mesmo, tornar-se impuro através das carcaças de determinados animais rastejantes. Levítico 17:15, Levítico 11:39 e 40. Bom, animais rastejantes, a gente sabe que não tem como nós se alimentarmos dele. Qual o exemplo? Cobra, né? Jacaré. Não, a gente ainda vai ler Mateus ainda. Esse livro aqui vocês não têm, tá bom? É a Torá oral. Mateus a gente ainda vai entrar na palavra ainda. Estamos falando da Torá oral, do tema dessa noite. O tema dessa noite é lepra e conceber. Conceber é tudo aquilo que a gente tem o feedback, tudo aquilo que a gente cria, a gente vai conceber. Então, se a gente conceber algo impuro, tornar-se-á uma lepra, tá bom? Então, a gente está tratando hoje, agora aqui, da Torá oral. São 10, né? 95 para o 15, são 18 versículos aqui da Torá oral, que está tratando da formalização pura e impura. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar na palavra de Mateus 23, 16 ao 24, tá bom? E depois dele a gente vai terminando com o Salmo 120. Então, a gente tratando aqui do 97, animais rastejantes como jacaré, cobra, não podemos, sapos, né, irmão Valdo? Esses animais não podemos se tocar nele ou ter contato com esses animais também. Mas aqui na Torá oral a gente lembra muito desses animais rastejantes. Mas será que é somente os animais irracionais que o Eterno trata essa noite? Não. O Eterno trata também, irmão Valdo, irmã Marli, e você que está aqui assistindo, a alma animal de qualquer ser que tem essa configuração também. São pessoas que arrastam o ventre para a questão de coisas desse mundo aqui, coisas baixas, coisas que não vibram a santificação. Então, essas almas que vibram
com o ventre no pó, nós não podemos tocar nessa alma animal, tá bom? Que existem pessoas, irmão Valdo, que têm essa configuração de vibrar coisas do pó, coisas muito baixas, que não vibram a santificação. Torá número 98, que diz: tornar-se impuro através de comida e bebida. Levítico 11, 31 a 38. O que tem causado muitos males e doenças na sociedade hoje é a alimentação, a comida, a bebida. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Shalom, a irmã Eunice, que o Eterno abençoe a irmã, a sua quitavô, a sua saída, a sua entrada e a sua estada. Sempre, Adonai de Sabaote é com a irmã, com toda a sua parentela. A gente está tratando aqui, irmã Eunice, da lei da Torá oral sobre Tumá, sobre Tahará Hameshpará, Tumá, e é a Torá oral sobre a lepra e conceber, tá bom? Aqui a gente trata de comidas e bebidas. E a gente está tratando essa noite sobre bebidas, né? Muitas almas estão se adoecendo porque têm se alimentado de alimentos sintéticos, formados em laboratórios, né? Como refrigerantes de alto padrão, como a gente vê na TV, todo tipo de alimentos líquidos industriais, sólidos também. E vocês sabiam que o Todo-Poderoso proíbe nós comermos esse tipo de alimento? Incrível, né? Nós somos proibidas de se alimentar de alimentos industriais, tá? Por que, irmão Cláudio? Porque ele vai nos tornar numa consciência impura, Baruch Hashem, Baruch Rabá, e vai nos causar danos irreversíveis ao nosso corpo. Eu particularmente eu tenho visto isso desde agora, 1985, e bendito é o Eterno que não me admoestou, bendito é Yeshua que me admoestou naquela época, e também, não sei se ele está vivo, o irmão Anselmo, né, de abençoada memória. O irmão Anselmo, eu não sei se ele está vivo, porque eu não vejo ele há mais de 35 anos. O irmão Anselmo, ele é engenheiro químico, é professor de química em Petrópolis, no colégio MRV1, no colégio também em Piabetá, em Magé. E ele era meu vizinho. E ele, irmão Valdo, ele era hebreu também. E ele guardava o Shabat. E ele disse que o que vai eliminar a humanidade não será as guerras com pólvora, serão os alimentos. Naquela época, em 85, há 40 anos atrás, ele me falou isso. Um vizinho meu que era engenheiro químico, era judeu, era hebreu, era professor de química na escola, um homem que morava sozinho, não tinha esposa, ele já tinha naquela época 58 anos, mais 40, ele tinha 58, se ele estiver vivo hoje, ele está com 98. E ele me disse isso: olha, Cláudio, não coma nada da indústria, porque está tudo contaminado. Naquela época, hein? Então, agradeço muito ao Altíssimo, porque ele me ensinou a não se viciar em refrigerantes, em extrato de tomate, né? Em tudo quanto é coisa que é industrial, tá bom? Isso aqui é um preceito do número 98, tá? Da lei do Eterno, está em Levítico 11, 31, tá? Até o versículo 38. Lei 99, a mulher menstruada, Levítico 15, 19 ao 24. A mulher menstruada, ela é um ser especial aqui na terra, irmão Valdo, porque as mulheres, ela têm essa configuração ímpar no organismo delas. Elas precisam ter o descamamento da parede do endométrio, tá bom? A parede uterina, toda a parede uterina, ela é descascada, irmão Valdo, igual a gente descasca uma laranja. Todo mês, tá?
todo mês 21 para 22, é um mandamento do Altíssimo no corpo da mulher, tá? Representando o Salmo 22 e o Salmo 21. É um mandamento do Altíssimo, tá? Isso é Terrelim 81, tá bom? Isso aí está nos Terrelins de Davi, nos Salmos de Davi. Então a mulher precisa renovar todo o sangue dela mensalmente. Olha só que coisa, né? E ele é removido através da menstruação, tá? E é descascado, ele sai em cascas. A parede uterina inteiro é saído aquele sangue durante 7 dias. Nesse período, a mulher se torna impura. Por quê? Porque todo o sangue ácido está saindo no ventre dela para renovar e vir um novo sangue para ela encontrar e ganhar um novo mês e um novo ano. Incrível, né? Todo mês a mulher tem um ano novo. Incrível, né? Então a mulher, ela tem essa configuração do Altíssimo. E por que o Eterno faz isso? Porque ela é a matriz do mundo, a mulher. A mulher, ela tem a configuração de ser matriz do homem, matriz de toda a configuração terrena aqui, tá? Então é preciso ela remover todo o sangue impuro de alimentação, do coito com o próprio esposo, da própria energia dela, que é um feedback lá dentro do próprio corpo dela. É renovável esse sangue e ela é impura. Não se pode tocar nessa mulher de uma forma energética, tá? Por quê? Porque ela está impura. Então ela não pode botar a mão na Bíblia, ela não pode colocar as mãos em nada dentro da congregação nesses 7 dias, ela não pode vir numa congregação, tá? O Shabat que for, o culto que tiver, ela não pode estar menstruada numa congregação do Altíssimo, não pode. Ela não pode dormir junto com o seu esposo, tá bom? Ela não pode ter relações também íntimas com o seu marido, tá? A panela, a comida que ela faz, ela não pode fazer, é a filha ou alguém, ou o próprio esposo que tem que fazer. Esses 6 dias de alimentação é o homem que faz. Ela não pode botar a mão nas panelas, porque ela está energeticamente impura, tá? Se ela fizer isso, ela amaldiçoa não só a casa dela, como o próprio, a lida da vida dela em todos os sentidos, casamento e tudo. E por isso, irmão Valdo, é uma grande destruição nas famílias, porque a sociedade hoje não conhece a Torá e não procura saber, perguntar ao povo de Israel, aos rabinos, aos mais velhos, por que o Eterno colocou isso na Bíblia. Tem algum fato, alguma coisa, algum exemplo? Ninguém pergunta. Então, por isso, é esse tumulto de problemas que a gente enxerga hoje. Então, a mulher menstruada está aqui no número 99, né? O número 99 aqui é uma lei do Altíssimo, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja, está em Levítico 15, 19, que nós vamos falar amanhã sobre ela, até o 24. Ela é uma referência à própria Batseba, tá? É mesmo, irmão Cláudio? Sim. 99 aqui, porque representa a mulher animal, a mulher espiritual, o mundo vindouro, e representa o Terrelim 99, irmão Cláudio. É mesmo? Sim. Por quê? Foi quando o David ouviu a voz do Eterno novamente. Incrível. Porque naquele período, Baruch Hashem, Baruch Rabá, Davi pecou contra Batseba, contra o próprio reino dele, e o Eterno ficou em silêncio daquela época até o Salmo 99, quando Davi já estava bem velhinho, é que Davi voltou a ouvir a voz do Eterno. Incrível, né? Então a gente tem essa distância que pode ocorrer na vida de um homem desobediente
ao Altíssimo. Então a mulher menstruada é uma formalização que os 7 dias ela é impura. E no 7º, irmão Cláudio, ela pode voltar a fazer o trabalho normal, o serviço marital com seu esposo? Não. Ela vai tomar um banho de mikvê, tá bom? Ou na banheira, ou na cachoeira, ou na praia, ou na sinagoga, ou se não tiver no banheiro. E quando ela acabar de tomar o banho de mikvê, ela vai fazer a tefilá, a oração do mikvê, para se apresentar ao Altíssimo, que é no 8º dia. Então, no 8º dia, ela pode ter relações com seu esposo, voltar a cozinhar, voltar a trabalhar normal, voltar ao culto, tá? Então, essa porção aqui, essa lei 99 da mulher menstruada, é porque ela é portadora do lado impuro dos mundos, né? Tá? A mulher tem essa portabilidade, tá? Para que os mundos se formem. O homem tem, irmão Cláudio? Tem. Quantos dias? No mês o homem tem 1 dia de impureza também. Incrível, né? Só que o homem é 1 dia só. Existe 1 dia que o homem é impuro, que não pode tocar nele, ele não pode ter serviço divino e ele não pode assumir nada. Também, sim, também. O homem tem impureza também. Que nós vamos falar isso amanhã, não hoje, tá bom? Agora nós vamos para a lei 100, que diz: a mulher depois do nascimento de uma criança, Levítico 12, 2 a 7. A mulher é portadora de mundos. Quando nasce um menino, a gente vai tratar disso amanhã, 30 dias de impureza, tá? É um resguardo que se faz, tá? Então a mulher ela tem essa impureza durante 30 dias, tá bom? Se for menina, 66 dias, tá bom? A lei número 101, o leproso, Levítico 13, 2 a 46. O leproso, gente, é uma pessoa que tem uma portabilidade de energias que contamina a nossa vibração com o Altíssimo, tá? Por que hoje nós não conseguimos, aliás, muitas pessoas não conseguem definir uma pessoa pura do leproso, irmão Valdo? Por quê? Porque o povo não conhece a prática da Torá. O leproso é uma pessoa que tem portabilidade, que carrega impurezas energéticas. Então ele não ouve, ele não vê, ele entra suja, aonde ele vai ele bagunça tudo, ele desconfigura o altar, né? A gente não vê falar nas nações, nas congregações: olha, a congregação deu um problema lá, olha, houve um problema acolá, um problema ali, menina, está sabendo, houve fulano assim assado. É o leproso. O leproso, ele não pode estar dentro da congregação do Altíssimo. Ele tem que estar fora do arraial. Podemos resgatá-lo? Sim. Como Miriam e Arão? Sim, podemos. Mas ele não pode entrar na configuração de sacerdócio, de sumo sacerdócio, de levita ou de porteiro, né? Você imagina, irmão Valdo, você colocar um porteiro leproso aqui. Ele vai trazer drogas aqui para dentro, ele vai cantar uma mulher dessa aqui que está com a cabeça cheia, pensando em se purificar, ele vai tentar roubar aqui dentro, né, irmão Valdo? Ele vai fazer mais um set, né? Ele vai fazer o possível para destruir, porque ele está leproso. Então precisamos trazer essa purificação essa noite, tá? Da consciência desse portador de energias negativas, tá? O leproso, ele é desenvolvido essa lepra porque ele concebe o mundo de uma forma equivocada à vontade do Pai. Porque quando nós praticamos o que o Pai determina, a gente não vai se tornar leprosa, uma alma leprosa,
né? E nós sabemos que existe mais de 10 lepras, né? Lepra na barba, lepra na parede, lepra na testa, lepra no corpo, lepra em várias situações, né? Passuque 102, as roupas contaminadas pela lepra, Levítico 13, 47 a 59. Existem vestes que estão contaminadas pela lepra, né? Como assim? Toda a nossa davar, o nosso ditado, a nossa palavra é uma veste. E muitas pessoas têm caído em falácias das nações, porque as nações estão contaminadas pela lepra, irmão Walter. Nós sabemos disso. Então eu não posso aderir conhecimentos de Torá, de Taná, de Bíblia, de Brit Hadashah, configurações que têm lepra no meio, né, irmão Walter? Porque o Eterno mandou de nós comermos um pão sem fermento, e não com fermento, e não uma configuração contaminada, né? 103, a casa de um leproso. A casa do leproso é Levítico 14, 34. Na casa do leproso também não devemos estar, tá? O leproso, ele causa essa energia e emana essa energia em quem vai lá, né? E quantas beites nós conhecemos que está leprosa, né? A gente sabe disso. 104. O homem que tem uma impureza anormal é o Zab, Levítico 15, 2 a 15. Então, o homem também tem impurezas. A impureza, ela é brotável, irmã Eunice, ela é concebível e é brotável quando a gente queima um incenso estranho na nossa consciência, né? Uma maldade, uma nódoa, uma coisa que está fora da santificação com o Criador. Então, o homem tem um Zab. Zab é impureza. O do homem é um dia no mês, mas sempre há, tá? Dificilmente o homem não está impuro, tá bom? Então, essa questão do homem impuro também temos que zelar por isto, tá? Os homens aqui da casa, tem eu, o irmão Valdo, temos poucos aqui, mas em breve terá outros, e a gente vai tratar disso num culto para homens e tal, para a gente definir isso, tratar com zelo, para não morrer, né? Porque o Zab não pode ser apresentado diante da Arca da Aliança, tá? Principalmente no momento do culto, é perigosíssimo isso, tá? Datã, Corá e Abirão caíram por terra por conta não só do vinho, mas segundo alguns rabinos, também por causa do Zab, tá bom? Muito bem, 15, o sêmen, a gente acabou de falar, Levítico 15, 16 ao 18. O homem tem que estar puro, ele não pode se apresentar no serviço divino, Kadoshim, com sêmen, não pode ocorrer isso, tá bom? Por que, irmão Cláudio? Porque o Eterno detesta isso, mas não foi ele que fez? Sim, mas ali contém milhares de filhos, entende? E aqui é considerável, é concebível uma pessoa só. Então, para o Altíssimo, é uma folia, como que eu posso dizer, uma aberração, tá? Incrível, né? Mas é uma aberração. Então, não se pode haver sêmen no homem, no serviço de Kadoshim, de santificação, tá bom? Número 106, a mulher que tem uma impureza anormal, Zabá. Quando ela tem a Zabá, que é a menstruação desenfreada, ela está dizendo aqui no Levítico 15, 19, tá? Ela também não pode causar relacionamento de santificação naquele momento, tá? Porque ela está impura, tá bom? Ela não pode participar de serviços de Kadoshim, tá bom? Ela tem que se purificar, dar um jeito, mas o serviço marital não pode. 107, a impureza de um cadáver, Levítico, número 19, 11 a 16. O cadáver, quem é o cadáver?
Cadáver é uma pessoa que está morta espiritualmente, tá? Não só morta, mas o cadáver é toda aquela pessoa que está morta espiritualmente, irmão Valdo. E nós, essa aqui é uma lei fortíssima, tá? É a 106. Nós não podemos tocar num homem ou numa mulher que está morto, tá bom? Vou repetir. O povo da Torá, o povo que segue o Criador, não pode ter relação íntima, contato, nada com uma pessoa que está morta, espiritualmente e também morta, tá? Não pode prestar culto, não pode ter relação com uma pessoa que está morta espiritualmente, tá bom? Número 108, a lei da água de aspersão. A água de aspersão, algumas pessoas fazem, né? Mas elas fazem aonde, irmão Valdo? Na rua, né? E o Eterno falou o que em Deuteronômio 16? Escolher um local para me adorar, né? Não podemos adorar o Altíssimo lá na rua, como algumas pessoas fazem. Algumas religiões, o cara vai pregar onde? Lá na rua, né? Então a aspersão pela água, né? Trazendo essa aspersão fora do templo, não existe isso. Um único serviço fora do templo é a oferta de bode, como a gente já tratou aqui. O próprio Yeshua fez também, né? Na cruz. Mas o serviço de aspersão da água não pode ser aplicável na Medina, no lado externo do pátio, tá bom? Número 109, a imersão no banho ritual. O banho ritual é um mikvê, ele está em Levítico 8, 4 a 6. E também em Levítico 14, 8. Por que nós temos que fazer um mikvê? Amanhã, tá, irmão Valdo? É dia de mikvê. Então amanhã de manhã a gente já toma o nosso banho e faz a oração. Bendito sejas tu, eterno dos exércitos, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenasse a nós se banharmos com o banho do mikvê. Aí a gente entra no banheiro, essa oração é feita fora, porque não se faz oração dentro do banheiro, liga-se o chuveiro e toma-se um bom banho, e depois você toma um banho só com a água pura, sem sabonete, trazendo a ideia do mikvê, tá bom? Então, esse banho é a lei 109, que o Eterno traz em Levítico 8, versículo 4. Toda lua cheia, toda lua nova, 2 vezes por mês, nós temos que fazer o banho do mikvê. Então, amanhã de manhã, não esqueçam, bendito sejas tu, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que me deu ordem para tomar o banho de purificação. Aí você entra no banheiro e toma seu banho, tá? É uma ordem do Altíssimo para nós purificarmos a nossa forma de vida aqui. 110, purificar-se da lepra. Levítico 14, 2 a 32. A purificação, que é a Tahara HaMishpachá, ela é dada através do estudo da Torá, tá bom? Não adianta você fazer as coisas a grosso modo. Tudo do Eterno tem inteligência, sabedoria e entendimento. Então a purificação da lepra, ela ocorre quando a gente faz o que, irmão Valdo? Obedece à Torá, obedece à instrução. Assim, sendo assim, a gente já dá início ao pontapé inicial de darmos início à cura da lepra. Todos os seres humanos têm um pouquinho de uma lepra, né? Nós não somos tão sãos assim. Todos nós temos, porque a gente lida com o mundo, né? E o mundo, ele está tudo contaminado pela a impureza, né? Então, a purificação da lepra ocorre quando a gente volta a entender a Torá e também a consciência do sacrifício da alma animal. Lei 111. O leproso deve raspar todo o pelo de seu corpo. Levítico 14, versículo 9. Gente, temos que fazer uma purificação do corpo.
raspando todo o pelo, tá? Se você sentir alguma coisa estranha na pele, você deve sim fazer a depilação total do corpo, tá? Mas em caso de lepra, tá bom? Em caso de lepra, a pessoa tem que fazer a raspagem mesmo do pelo, pele, corpo, braços, tudo tem que ser purificado. E aí vem um banho do mikvê e depois vem um óleo sagrado, que é o azeite da unção, para purificar essa pessoa, tá bom? 112. O leproso deve ser reconhecível. Aqui é Levítico 13, 45. Então o leproso, ele é reconhecível por quê? Porque ele tem essa mancha na alma dele, né? A mancha dele é reconhecível nos olhos do sacerdócio, tá bom? Então ele vai ser reconhecível. Nós vamos aplicar uma metodologia para que ele seja reconhecível dentro da congregação ou na atmosfera, para que ele justifique a sua lepra, né? A lepra, ela só é curável, irmão Valdo, com Levítico 13, 45, quando a gente adverte a pessoa, mude o seu comportamento, quando ele é reconhecível, entendeu, irmão Valdo? 113, as cinzas da vaca ruiva, eifa vermelha, Números 19, 2 a 9. Então, o Eterno pede essa noite para nós darmos essa vaca vermelha fora do arraial, né? E essa vaca vermelha que nós temos é a alma animal nossa, que deve estudar o pátio externo da congregação, para nós entendermos que a nossa alma animal, ela é dada ao Altíssimo, e que essa novilha vermelha não pode ter nenhum pelo diferente, ela é toda voltada ao sangue, ou seja, ao nosso sacrifício. Então, o sacrifício do povo do Eterno é pela alma animal no pátio externo, ou seja, entender o que ocorre lá fora, lá no supermercado, no terminal central, na justiça dos homens. Quando a gente tem essa sabedoria, esse entendimento, no pátio externo, a gente está dando uma vaca vermelha fora do arraial, ela vai ser queimada e as suas cinzas vai ser espargidas nas águas, tá? Para purificar o povo, tá bom? Então, há essa mecânica de nós purificarmos na Torá o povo, mas através da vaca vermelha, irmão Valdo, tá? Observe-se que a Torá, há momentos que não pode ser feito, né? Mas aqui na lei número 113 é feito, mas pelo sacrifício da vaca vermelha, tá? Então a vaca vermelha é a nossa alma animal, estudando toda a parte que é sangue, que é vida, fora do tabernáculo, para nós sacrificarmos ela e dar a cinza nas águas e purificar o povo, tá? E Yeshua fez isso. Ele foi uma vaca vermelha fora do arraial. Essa vaca derramou sangue no altar e o sangue se formou as cinzas, e das cinzas foi derramado nas águas para purificar o povo. Como a gente vê hoje, né? A palavra de Yeshua é purificada no mundo inteiro como cinzas, né, irmão Walter? Então, essa é, gente, a filosofia desta noite sobre a Tumá, a questão da purificação. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês conseguiram captar um pouquinho da Torá oral, e agora nós vamos abrir Mateus 23, 16 até o 24. Matitiarro 23, Passuque 16 até o 24. Muito bem, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Mateus 23. Muito bem.
Sefer Matitiyahu 23, do Tikkun Haklari até o 24. A gente vai começar com o Tikkun Haklari, que trata da nossa alma animal, e da alma animal também das pessoas que querem conceber algo fora da realidade. A gente vai entender isso. Muito bem. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Até aqui, primeira parcial essa noite, tá? Da Brit Hadashah. Quero desde já agradecer a presença de Yeshua HaMashiach, que se encontra aqui, está na ida da tribo de Judá. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tu sabes que essa casa lhe pertence, né? E Yeshua está aqui. É um trabalho magnífico que Yeshua tem feito aqui na terra, né? Obrigado, meu querido, pela sua kadosh presença, assim como o Pai que já está aqui desde a eternidade, né? E ele trata-se que quando a gente jura por coisas físicas, não há nenhum tipo de bris neder negativa, né? Ou seja, o Eterno não vai cobrar ninguém, tá bom? Mas o que jurar pelo ouro do templo, essa pessoa é devedora. Então, aonde é o ouro do templo aqui, hein, irmão Valdo? A parte mais valiosa do templo, a parte emocional nossa, que é a nossa alma, né? A parte que é o nosso carro-chefe, o nosso ego. Então, se a gente aplicar o nosso ego, o nosso sentimento, a nossa fala em dizer que vai dar alguma coisa aqui ou vai fazer alguma coisa acolá, essa pessoa, se ela não disser se o Eterno o permitir, ela já é uma devedora, tá? Então, isso é o que tem causado na sociedade uma grande dívida ao Altíssimo. Nós sabemos que a sociedade está perecendo e doente, porque são devedores. Eles tratam, não cumprem. Trata com a Marli, mas ao mesmo tempo desfaz. Então, quando a gente trata algo que é físico, palpável, é considerável, o Eterno não vai te cobrar. Mas se for emocional, se for tratado como aliança, aí sim você passa a ter uma dívida. E nós tratamos isso aqui há 40 dias atrás sobre o bris neder, né? Que é uma palavra em hebraico que diz: se o Eterno o permitir, né? E muitas pessoas não têm essa cautela, né, irmão Val? Dizendo: bom, se o Eterno deixar, eu faço. Ninguém fala isso, né? O ego cresce mais forte ao peito, né? Não, eu vou fazer, eu vou dar. Não, pode deixar comigo, né? Assim? E isso torna-se uma grande dívida. É levado nos pés do Altíssimo, os anjos derramam no odre todas essas palavras, o Eterno lê, observa a injustiça que não é real, e ele manda colocar no odre e devolve na casa dessa pessoa todas essas palavras, tá? É uma dívida que a gente tem com o Altíssimo. Então, essa noite o Eterno quer que nós zelamos pela nossa língua, pelos nossos ouvidos, olhos, pelo nosso sentido da vida, porque a lepra, ela é concebida através dessas falhas, tá? Então, o Tikkun Haklari dessa noite é o 16, abrindo aqui, né, um puxão de orelha fortíssimo, para nós mudarmos a nossa linguagem, mudarmos o nosso sentido de sentir, mudarmos a nossa visão também, mudarmos o nosso ouvir, mudarmos a nossa expressão de sentir as coisas. Porque se nós não colocarmos um calço, não é, irmão Valdo? Uma cunha nessa enxada, a situação pode ficar devedora. Baruch Hashem, Baruch Rabá 16, agora 17, que diz: insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Quem é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? Então, o maior nessa situação toda, irmão Valdo, é a nossa emanação.
A emanação nossa, a nossa vibração em amar, em sentir, é que é o maior. A nossa formalização diante do Altíssimo não está no ouro ou no templo, mas na consideração ao ouro e ao templo. Essa é a grande razão, né? Então eu não posso valorizar o ouro porque é ouro. Também não posso valorizar a pedra porque é pedra. Mas eu tenho que valorizar a ciência exata daquilo que eu quero dar ênfase, que eu quero valorizar, que eu quero calçar, que eu quero valorizar e trazer a realeza do Altíssimo. A realeza do Altíssimo não está em ouro e prata, mas está na consciência do amor, né? Porque a nossa palavra é amor, o nosso respirar é amor. Quando nós respiramos, nós falamos o nome do Altíssimo, incrível, tanto no inspirar como no expirar, né? A gente fala o fôlego da vida, porque o fôlego da vida é o próprio nome do Altíssimo. Incrível, né, irmão? As plantas também não é diferente. Os animais, o leão também, né? O leão, quando ruge, ele fala o nome do Altíssimo também. Iau! Não é isso, irmão Walter? Todos os animais, os cães, gatos, né? Os gatos falam naquela delicadeza, mas também falam iau, né? Eles também falam. Todos os animais, quem retrata isso é o Salmo 150. Então, esse Passuque 17, ele nos causa essa noite que o ouro, ou o tempo que santifica o ouro, que santifica a nossa valorização, é o nosso comprometimento com o Altíssimo, né? E isso é a realeza do Altíssimo. 18. Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquela que jurar pela oferta que está sobre o altar também é devedor. Então, a oferta é a nossa formalização. Tudo que nós formemos aqui, ou lá na nossa casa, já é uma dívida, né, irmão Paulo? Porque a gente está aqui cumprindo metas, responsabilidades, afins. Tudo aqui já é um voto. Nós tratamos isso na Paraxá Kitsá, né? Umas 3 semanas atrás, ou 4. A Paraxá Kitsá também trata um pouquinho desse pão gostoso aqui, do 18, né? Porque quem está sobre o altar já é devedor, né? Então, é importante nós frisarmos que a nossa consciência de jurisdição é nata aqui. Não é uma brincadeira. Não estamos falando com a parede. Tudo que a gente vive é um voto ao Altíssimo. Tá bom? 19 que diz: insensatos e cegos, pela terceira vez, hein? Pois qual é maior? A oferta ou o altar? Que santifica a oferta? Então aqui já é pela terceira vez pessoas que são insensatas e cegas. Aqui não está tratando da nossa consciência, porque aqui nós estamos em santificação contínua. Aqui trata-se, irmão Valdo, irmã Leda, irmã Marli, você que está ouvindo, trata-se da consciência de pessoas que estão na insensatez, que são cegas espiritualmente, que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não pode ouvir, né, irmão Valdo? Essas pessoas, elas estão na consciência do altar da insensatez. Insensatez é ingrato, não retribui o que o Eterno concede. Ela só vê o mundo por um prisma. E Abraham, de abençoada memória, a tenda de Abraham tinha 4 portas, né? A tenda de Abraham a lona era virada para os 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Porque ele não negava pão, leite, carne, queijo a ninguém. Ele era um homem bondoso, a sua esposa Sarai também. Observe-se que meio-dia veio o decreto de Hashem, bendito seja o Eterno Todo-Poderoso, que Yeshua está aqui nos observando, e ele mandou os malais ir lá dar a sentença de que
um ano após aquele encontro, Sarai teria um filho, e de que, naquele período, Sodoma e Gomorra seria destruído, né? Houve duas mensagens, né? Os malais foram meio-dia em ponto, é um julgamento masculino, Abraham, né? E Abraham o receberam muito bem, ele fez churrasco, matou um servo, um cutelo maravilhoso, fez churrasco, bebeu leite, tomou vinho, comeram queijos, e depois dessa ceia, às 15 horas, eles deram a sentença: a sua esposa terá um filho, né? É a oração de Isaac, né? Incrível que essa tefilá, ela mesma fazia, e depois o filho a copiou, que é essa tefilá da tarde aqui, a Minhá, né? A Minhá não é somente Sarai que faria, mas a Minhá é desde o tempo de Melquisedeque, né? É desde o tempo também do Matusalém também, tá? Então, esses insensatos, eles veem só por um prisma, eles não têm os 4 ângulos da sociedade. Eles não veem que o Eterno trabalha no norte, no sul, no leste e no oeste, né? É uma mão mirrada, né, irmão Valdo? A consciência dos insensatos e das pessoas que são cegas. Porque ele, com a Bíblia na mão, ele não consegue ver o Todo-Poderoso. Incrível. São cheirosos, né? Perfume caros, ternos cheirosos, bonitos, pessoas muito elegantes, né, irmão Valdo? Carros caros, helicópteros, tem uns que têm aviões, mas estão cegos, não conseguem ouvir a voz do Altíssimo, né? Na mente dele, foi o Altíssimo que deu o avião, ou a Toyota Hilux, né? Deles lá. Muito bem, e santifica, quem é a maior, a oferta ou o altar, né? Porque eles não têm essa coluna do meio, a Tiferet. Então, por isso, eles não conseguem definir a oferta e o altar. Passuque 20, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Então, gente, esse Bris Neder, nós temos que galgar esse Bris Neder. Bris Neder livrar do comprometimento do voto, né? Porque se tratar no altar, a pessoa tem que cumprir, né? Quantos casamentos acabou, ou quantos casamentos não são vigentes, porque tratou no altar, mas faz outra coisa, né, irmão Walter? E quantas empresas, quantas pessoas, filiações da mesma forma, casamentos, empregos, relatividade, comprometimento com a Torá, trata, mas não cumpre. Então, isso é uma grande dívida que essa pessoa retém para ela. Passuque 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono do Eterno, e por aquele que está sentado nele. Bom, o juramento é algo muito sério, né? Eu aprendi com os rabinos que nós devemos evitar o juramento, né? E se jurar, tem que cumprir, tá? Porque senão vem a sentença de morte para essa pessoa, tá bom? 23. Ai de vós, escribas e paruxins, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da Torá, o juízo, a benevolência e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, devemos entender que o juízo, a benevolência e a emuná é o que calça o crente, né? O crente tem essa sandália da fé através da benevolência, através do juízo, que é a Torá, e através da própria emuná, que é acreditar que o Eterno é vigente na vida dele, ou dela, né, irmão Walter? E 24, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. E isso ocorre hoje na sociedade, né? Muitas pessoas querem conduzir a vida, mas estão numa cegueira muito, muito forte, e faz com que as coisas se tornem
pervertidas. Agora nós vamos abrir Salmo 120, tá? Terrelim 120. A palavra da noite é uma purificação da nossa alma animal, da nossa alma espiritual. Baruch Hashem, Baruch Rabá, que diz: na minha angústia clamei ao Eterno, e ele me ouviu. Angústia é um altar que não é muito favorável, né, irmão Valdo? Quando a gente está angustiada, né? É um altar muito difícil. Por qual motivo nós entendemos que o Eterno nos ouve na angústia? Porque é um altar que cabe à pessoa que ou ela não tem entendimento do que ela está fazendo, e por isso ela está sendo está nesse altar de angústia, ou ela é uma pessoa que ela é desobediente, mas ela só consegue ouvir o Criador através desse sofrilanute aí, tá? Da angústia. E a angústia é algo terrível, né? A gente da Torá, nós buscamos a Torá, por quê? Porque nós não queremos ouvir o Eterno no sentido de angústia, mas no sentido magnífico, no sentido tove, bom, eficaz, sem cobrança, sem terror, sem ameaças, né? 2. O Eterno livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Por que o Eterno nos livra dos lábios mentirosos? Porque quando a gente entra na configuração de angústia, a gente vai ter uma ciência da calibração nossa emocional e na forma de razão também, né? Porque muitas pessoas sofrem, gente, por conta do lado emocional, né? O lado emocional tem levado pessoas a um grande conflito de vidas, né? De criações, de estados, porque age com a emoção. E o mundo não foi feito só pela energia da emoção, mas foi feita e ele é regido pela razão também, tá? Você imagina, irmão Valdo, se o juiz ou uma juíza julgasse todos os casos, todos os dias pela emoção, como que seria, né? Ela certamente ia cometer injustiças. Então, a nossa estada aqui na Terra deve se olhar pelo lado da razão, tá? O lado da mulher é racional. O lado do homem, que é o lado esquerdo da árvore da vida, é emocional. Então, a sabedoria divina, ela é racional. E ela é totalmente feminina. Ela está em Provérbio 1, né? Passuque 7 em diante. Não é isso, irmão Valdo? E também o homem, que é o lado do entendimento, que é emocional, tá? Então, aqui no 2, o Eterno livra a alma dos lábios mentirosos e de uma língua que engana, né? Quem foi que nos enganou lá no Éden? Foi a Nahash, a serpente, né? E quem mais enganou o povo de Israel, hein, irmão Valdo? Muitas tribos, né? Muitas pessoas, né? Muitos outros povos tentaram nesses séculos enganar o povo cananeu, o povo hebreu, o povo de Israel, não é isso? Mas por que isso? Porque é uma configuração que nós exercemos dentro de nós. Nós é que concebemos essa energia da lepra externa. Tá? Por quê? Porque nós não estudamos a Torá, o Taná, nós não pratiquemos a santificação. E a santificação, ela isola nós da angústia, ela isola dos lábios mentirosos, ela nos livra da língua enganadora, né? Eu já estou nessa vibração muito forte desde 2008 agora, né? Uma vibração fortíssima. Aqui, perto do Morro do Lazaredo, também, o Morro de Santana, Bairro da Aroeira, uma vibração muito forte
que eu venho sentindo desde 2008 ali, né? Buscando o Altíssimo naquelas regiões ali, e eu consegui captar muita coisa boa nesses lugares, mas também vi, irmão Valdo, coisas sutis, coisas difíceis também, negativas que não é bom falar aqui. Então precisamos galgarmos essa formalização da purificação. 3, que será dado ou que te será acrescentado língua enganadora. Então, a língua enganadora, ela gosta de remover, irmã Eunice, tudo que está na Escritura. Ela sempre quer tirar alguma coisa aqui, ou acrescentar, não é isso, irmã Marli? Ela acrescenta algo em você. Um exemplo clássico. Nós somos pessoas do Altíssimo, né? E a gente tem a lida aqui na rua. Nós temos a labuta, com todo tipo de gente, né? E observe-se que quando uma pessoa se aproxima de você, você já começa a ver a identificação da alma dela pelos gestos, né, irmão Val? Pela forma dela se portar, dela se estar contigo. E se ela, numa fala, começar a remover de você algo que faz parte do seu conteúdo programático, da sua linguagem, do seu letramento, ou se ela acrescenta ainda mais, sem ética, a sua fala, é uma língua enganadora, tá? É perigoso, você tem que se afastar dela, né, irmão Valdo? Ela certamente pode te dar uma rasteira, porque ela está removendo alguma coisa do seu conteúdo, do seu saber, do seu entendimento, ou ela está acrescentando sem a ciência exata. Essa pessoa, ela é uma língua, ela porta, né, a língua enganadora. Baruch Hashem, Baruch Rabá, prosseguindo, que diz no 4, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro, né? Então ela tem as flechas agudas do valente, né? Então quando ela tem esse comportamento de atingir algo, quando ela se porta com brasas vivas de zimbro, que é super quente, né, irmão Val? Quente demais, pode esperar que é uma língua enganadora. Você tem que ter cautela com esse homem ou com essa pessoa, mulher, tá? Até com uma criança também, né, irmão Val? Que leproso tem todo tipo, não é só adulto que é leproso. Tem criança que é terrível e faz guerrenã, né? Faz inferno na vida das pessoas. Já nasce com esse defeito na língua, né, irmão Val? Uma fofoca terrível, inventa coisas que não acontecem, que tem crianças assim. Versículo 5 que diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Nós que temos a consciência sã, pura, né, como lá em Meseque, um lugar de shalom, de calmaria, a gente tem que ter essa precaução com essa língua enganadora também, tá bom? Não podemos estar vivendo em Meseque, né? E achando que tudo é como Quedar, né? Uma forma calma, pura, tudo tranquilo, né, irmão Valdo? Achando que de qualquer maneira, que não é por aí, tá? E número 6, a minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a Shalom. Quem detesta a Shalom, irmão Nisso? Nós tratamos isso esses dias, né? Esse terrelinho aqui, eu não estou lembrado, mas nós tratamos esse terrelinho e a gente fez essa pergunta: quem detesta a Shalom? A paz. Quem detesta a paz são pessoas que são leprosas, não é isso, irmão Valdo? Número 2, são pessoas que não gostam da Shalom. Quem é a Shalom? É as festas do Altíssimo, é o Shabat, é as festas do Criador, que é a plenitude. Tudo que é a plenitude são festas do Altíssimo. O Eterno tem 7 festas, tá bom? Então a pessoa que não vive as festas do Altíssimo, ela detesta a festa, o Shalom. E a gente conviveu com almas assim, né? E por que nós convivemos? Porque nós vibramos, né? A gente vibrava a ignorância,
A gente estava numa consciência de ignorância também, tá? Por isso a gente convivia há muito tempo com pessoas que detestavam a Shalom, tá? Mas agora não, agora nós estamos numa nova configuração, numa nova etapa, tá bom? E isso é uma nova etapa da nossa vida, nós agora pertencemos a Shalom do Altíssimo. E número 6, deixa eu ver aqui, número 7, representando a própria festa do Altíssimo, diz: pacífico somos, eu sou. Porém, quando eu falo, já eles procuram a guerra. Por que que as pessoas, Marli, procuram guerra com você, se você está falando de Shalom para elas? Por qual motivo? Poderia dar um exemplo? Olha, que coisa, hein? É isso mesmo. Então nós, gente, precisamos ser pacíficas, sim, e dar o bom exemplo. Eu quero estar tratando agora do Kiddush de Shabbat, tá? Que a gente vai fazer já já, página 305, e depois eu vou falar sobre a comemoração de parabéns, tá bom? De aniversário do povo hebreu, tá bom? A gente vai falar já já. O Terrelim de Davi que diz: o Eterno é o nosso pastor e por isso nada nos pode faltar. O Eterno me faz repousar em campos verdejantes. Conduze-me às águas tranquilas. Restaura a minha alma. Guie-me por vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícia na presença dos meus inimigos. Unge-os com óleo minha cabeça. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Criador. Se apartares do Shabat o teu pé e não prosseguires as tuas empresas, no meu Kadosh dia, se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Iarro e digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança do teu pai Jacob, porque a boca do Todo-Poderoso falou. Os filhos e as filhas de Israel guardarão o Sabate para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e as filhas e filhos dos hebreus para sempre, de quem 6 dias Yahweh fez os céus, a terra, e no 7º dia fogou, descansou. Portanto, Yahweh abençoou o dia de Sabate e o santificou, com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sentar na açúcar. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre lavar as mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz a sede de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador do Universo, que da terra faz brotar o pão. Todos estão convidados a fazer parte do Kiddush de Shabbat. É um Shabbat Gadol hoje, tá? Amanhã também é Shabbat. Irmão Claudio? Sim, porque amanhã é Shabbat de lua cheia. Incrível, né? E quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por essa sessão solene que está encerrando agora, tá? Agradeço a presença de todos. Amanhã haverá o culto aqui às 18 horas. Amanhã nós vamos tratar da porção Tazaria Metsorá, tá? Para achar de conceber e lepra, Levítico 12:1 a 15:33. A nossa Haftará, 2 Reis 7:3. Amanhã nós vamos falar de 2 Reis 7:3, versículo 20, tá bom? Que o Todo-Poderoso abençoe vocês, guarde, livre de todos os males. Todos vocês podem lavar as mãos para a gente comemorar aí a festa de Shabbat Gadol, um Shabbat duplo, e também a comemoração do aniversário do irmão Valdo. Mas antes de eu fechar aqui a live, eu vou explicar para que o pessoal entenda também. Olha, gente, nós fomos enganadas há milênios.
tá? O ser humano, e principalmente o brasileiro, a brasileira, é algo que é terrível, né? Fomos muito enganados pelos ensinos, por todo o processo. Então, quando uma pessoa hebreia, como um hebreu, como o irmão Valdo o irmão Valdo é um hebreu. Eu não sei a tribo que o irmão Valdo é, eu vou procurar saber se ele é de Gad. Eu acredito que deve ser uma mistura dos levitas, eu acredito, pelo fato das filhas e filhos. Shalom, irmã Otília, tudo bem? Que o Eterno abençoe a sua entrada, a sua saída, sempre. Esteja à vontade, minha querida, que Adonai de Sabaoth abençoe a sua presença. Bendito és tu, Eterno, trazer sua filha à sua casa, aqui é na sua congregação. Então, gente, como eu estava tratando, bendito é o Criador, que nós fomos enganadas, né? Então, quando o pessoal bate o parabéns, é uma linguagem de irmão Valdo, paganismo, tá? A palavra parabéns está pedindo, irmão Valdo, para parar o bem na sua vida. Que o Eterno te livre a todos nós disso. Então, esse cântico do parabéns não é bom para quem é hebreu, judeu, e está fazendo o aniversário. O aniversário do povo do Eterno, nós comemoramos com terrelim, com cântico ao Altíssimo, nós fazemos orações espontâneas. E eu vou até fazer já para o irmão Valdo, mas não cantar essa música pagã. Olha que situação, para o bens para você. Então está pedindo para parar o bens da vida do irmão Valdo, que o Eterno nos livre disso. Esse cântico é pagão, se você prestar atenção de ponta a ponta. Então nós não podemos cantar isso, ainda mais para o irmão Valdo, poxa. Aliás, irmã nenhuma aqui, né? Então eu desejo, do fundo da minha alma, que o Todo-Poderoso abençoe o irmão Valdo na saúde física, na saúde espiritual, no seu intelecto, no seu entendimento, nos ouvidos, em todo o órgão do corpo dele, que as veredas do irmão Valdo seja de ouro e prata, seja rica, que seja de vida e vida com abundância, que o irmão Valdo receba do Altíssimo, pelo mérito de Yeshua, a bondade, a vitória, a alegria, a beleza, a força, o poder, o entendimento, a cabeça, a árvore da vida inteira sobre o irmão Valdo. Que a árvore da vida venha a ser ativada dentro do corpo de Valdo e fora também. Na casa dele, das filhas, dos filhos, de netos, netas, de todo o processo dele, principalmente aqui, do ministério de Valdo, da congregação. Que o irmão Valdo esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que o anjo do Altíssimo de luz, Miguel, o arcanjo Rafael, né, possa estar na casa de irmão Valdo agora lá na Serra, varrendo todo o mal, palavra contrária, pensamentos negativos, qualquer tipo de pedido contrário à vida de irmão Valdo, das filhas dele ou dos filhos, que seja quebrada agora, pelo mérito de Yeshua que está aqui, ao nosso lado aqui. Irmão Valdo, receba a nossa bondade, a nossa gratidão. Eu agradeço muito ao Altíssimo por ter estado parte da sua família. Eu me sinto membro da sua família também, tá bom, meu querido? Pode sempre contar comigo. Eu sou isso que você está vendo, por dentro e por fora. E quero ser sempre o seu irmão de congregação aqui. Tá? Não só aqui, em qualquer lugar que a gente estiver, em Porciúncula, ou lá em Trapiche, aqui em Macaé, aonde o irmão estiver, eu sempre estarei contigo, tá bom? O Eterno abençoe o seu ministério, abençoe a sua estada aqui,
e o irmão vai estar conosco sempre. E o irmão vai ver essa casa cheia em breve, tá bom? Já está chegando o momento, tá bom? Falta muito pouco. É um processo jurídico através de jejum, né? Eu me desdobro muito para isso, me entreguei ao Altíssimo de corpo e alma para a gente ver a vida, né, irmão Valdo? Não o mal, mas a vida e com abundância. Então, que o Eterno abençoe o irmão, sim. Shalom, Torá, Taná para o irmão sempre. Amém? Amém. E não cantar aquela música tremenda que bloqueia a vida da pessoa, tá bom? Nenhum judeu daqui do Brasil ou de Israel canta essa música no aniversário da pessoa, tá bom? Porque está pedindo para parar os bens a pessoa que está fazendo aniversário. Olha que coisa, hein? Terrível isso, tá bom? Que o Eterno abençoe nós. Todos podem lavar as mãos, sentar à mesa para nós comemorarmos a vida do irmão Valdo, tá bom? Podem ficar à vontade. Se o irmão tem alguma palavra. Eu não sabia disso, isso agora me entrou na cabeça. Parar, quer dizer, parar mesmo, ele está parando, parar. Para parar tudo. Incrível isso. E eu, como sou seu amigo, eu não vou fazer isso contigo. Eu tenho que abrir teus olhos e teus ouvidos. Eu não vou botar um irmão numa furada. Não tem lógica isso, né? Então saia desse sistema, dessa cilada, desse pessoal louco aí, porque nós não podemos participar disso. Tá bom, meu querido? Fiquem à vontade, são 7h19, podem todos sentar à mesa. Shalom.